Este sermão se intitula O Deus do Avanço. Seja edificado ao ouvir. Vamos entrar na palavra de Deus nesta manhã. Então, mesmo enquanto eu pensava no tópico sobre o qual deveríamos falar hoje, senti fortemente em meu coração falar sobre o tema do Deus do avanço. E o pensamento que passou pela minha mente foi que nem todos podem sentir que esta é uma temporada em que precisamos de um avanço. Talvez alguns de nós estejam buscando ao Senhor por um avanço. Mas outros se sentem bem confortáveis porque tudo é familiar. As coisas estão tranquilas. Mas, ao passarmos tempo na palavra de Deus, entenderemos que não importa em que temporada estejamos, Ele sempre permanece o Deus do avanço. Ele é um Deus de avanço para nós. E Ele também é um Deus de avanço para pessoas que possamos conhecer. Então, hoje, mesmo que estejamos nos sentindo confortáveis, como o Sam acabou de compartilhar, ele disse: fale a palavra de Deus na vida dos seus amigos. Talvez haja outros passando por desafios e podemos nos manter firmes na fé para que Deus realize um avanço em suas vidas. O que é um avanço? Essa é a próxima pergunta que temos que responder. Avanço é quando uma barreira cede. Uma barreira que é muito real e talvez até forte. Mas quando uma força é aplicada, em algum ponto ela se quebra e cede. Isso é um avanço. E para nós, como povo de Deus, estamos aqui falando sobre o poder de Deus que rompe barreiras e o poder de Deus que derruba muralhas. Todos nós enfrentamos muralhas em algum momento ou outro em nossas vidas. Poderíamos ter enfrentado muralhas em nossas emoções, onde lidamos com sentimentos como medo, ansiedade, confusão, luto, e depois há aquelas emoções complexas que não sabemos como descrever. Não sabemos como definir exatamente o que é. Mas, à medida que caminhamos e encontramos tais muralhas, Deus permanece o Deus do avanço para nossa vida emocional e saúde emocional. Talvez encontremos muralhas em nossas finanças, onde nos sentimos pressionados de todos os lados tentando fazer as contas fecharem e, ainda assim, a necessidade permanece. E estamos nos perguntando como resolver isso. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, nosso Deus permanece o Deus do avanço. Talvez para alguns de nós, a luta esteja na área da nossa saúde, onde estamos confiando em Deus para superar uma condição, uma doença, um mal. Um sintoma, um problema prolongado com nossa saúde. Mesmo ali, Deus permanece o Deus do nosso avanço. Talvez mentalmente, tentando entender tudo e chegando a um ponto de exaustão e esgotamento. Dizemos: Deus, eu preciso de um avanço. Já fiz o suficiente. Tentei o suficiente, mas não tenho todas as respostas. Deus é o Deus do rompimento. Não há muralha que possa deter o Deus do rompimento. Amém, igreja. E essa é a confiança que nós temos. Ele não muda seu caráter por alguns dias e diz: sinto muito, hoje não estou trabalhando. Sabe, não estou funcionando. É fim de semana. Fale comigo na segunda-feira. Ele é sempre o Deus do rompimento, a qualquer momento, para nós, seu povo. Rompimento soa como uma transformação dramática de algum tipo, e talvez seja isso que alguns de nós estamos buscando. Mas também é verdade que algumas pequenas mudanças em nossas vidas podem fazer uma diferença muito grande.
Não se trata de ser grande ou pequeno. Trata-se da mudança necessária e da mudança que Deus faz acontecer. Então, o que quer que o Senhor queira derramar em nossas vidas, estejamos dispostos a receber. E outro pensamento importante é que o rompimento nem sempre é para o lado de fora. Buscamos o rompimento nas circunstâncias. Buscamos o rompimento nos relacionamentos. Buscamos o rompimento nas finanças, o que é bom. Mas alguns dos maiores rompimentos acontecem por dentro. E esses são os rompimentos que nos posicionam para receber muito mais de Deus. Deus pode querer ver uma transformação em nosso coração, em nossa atitude, em nossa mentalidade, em nosso caráter, o que é muito mais importante para Ele do que a mudança na circunstância que você e eu estamos buscando. Mas Ele fará isso de qualquer maneira, tanto por fora quanto por dentro. Um verdadeiro rompimento que vem de Deus. Um rompimento que faz as barreiras cederem, um rompimento que faz as muralhas caírem. E antes mesmo de falarmos mais sobre este tema, vamos considerar um incidente na vida de Davi. Isso está registrado para nós em 2 Samuel 5, 17 a 20. Vou ler o texto e então veremos o que podemos aprender com essa passagem. Quando os filisteus ouviram que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Davi ouviu isso e desceu à fortaleza. Os filisteus também vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor disse a Davi: Sobe, pois sem dúvida entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi a Baal-Peraze e, ali, Davi os derrotou. E ele disse: O Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim como o romper de águas. Portanto, ele chamou aquele lugar de Baal-Peraze. Este lugar, Baal-Peraze, está localizado no Vale de Refaim. O significado é que Davi consolidou seu poder, estabeleceu seu reino e governou como um novo rei ungido, sendo esta passagem parte de seu governo. O nome Baal-Peraze é traduzido como o Senhor das Brechas ou Mestre das Rupturas, e tem origem na língua hebraica. Então, certamente Davi encontrou Deus de uma maneira particular para entender quem ele é e usar este nome para definir o lugar. O mesmo incidente também é ecoado em 1 Crônicas, capítulo 14, e podemos ler sobre Baal-Peraze no versículo 11. Vamos tirar um tempo para entender o que está acontecendo. Nesta passagem, notamos que Davi foi recém-ungido como rei. Quando assumimos um novo papel, uma nova missão ou tarefa, esperamos que tudo corra bem. Mas quantos de nós sabemos que, às vezes, há adversidades e desafios a superar? No caso de Davi, logo após ser ungido rei, os filisteus vieram contra ele. Ele queria isso? Não. Ele estava preparado para isso? Talvez. Então, vemos Davi indo se esconder na fortaleza. Mas mesmo quando ele quer um tempo para pensar sobre essa batalha, os filisteus já se reuniram no Vale de Refaim. Então, o que Davi pode fazer? Ele tem que entrar em ação, certo? A adversidade está contra Davi. Então, o que Davi faz? Há uma grande lição para aprendermos: a dependência de Davi em Deus. Estamos falando de Davi, que derrubou o gigante Golias. Davi, um guerreiro. Davi, que lutou muitas outras batalhas e é conhecido por ser um homem poderoso. Mas, ao enfrentar oposição e adversidade, a primeira coisa que ele faz é perguntar a Deus:
Quando estamos muito familiarizados com nossas tarefas e missões, essa é a última coisa que queremos fazer. Não sei quanto a você, mas essa também é a minha tendência, porque sentimos que já sei, já fiz isso 1000 vezes. Eu consigo fazer. Mas não é assim que Davi aborda a situação. É uma situação nova e ele vai direto a Deus. Ele consulta ao Senhor e faz esta pergunta a Deus: Devo subir? Deus, o que o Senhor acha? Essa é uma atitude linda de se ter. Buscar ao Senhor em todos os momentos. Mesmo que aparentemente saibamos a resposta, quando Davi derrama seu coração diante do Senhor, Deus fala. Não, em sua dependência, Davi clama a Deus. Uma situação que ele jamais esperava. No Salmo 120:1, a passagem diz: Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Quando clamamos ao Senhor, ele nos ouve. Às vezes nos perguntamos se Deus se importa com o que acontece em nossas vidas. Mas sabemos que 1 Pedro 3:12 da manhã nos diz que os olhos do Senhor estão voltados para os justos e seus ouvidos atentos às nossas orações. Deus ouviu a oração de Davi e respondeu a ele. E hoje, ao clamarmos a Deus na situação que enfrentamos, nosso Deus é um Deus que responde às orações. Amém. Nosso Deus responde às orações. Deus falou a Davi e disse: Davi, suba contra os filisteus. A outra verdade aqui é que Deus lhe disse como abordar a situação, que é simplesmente subir contra os filisteus. Se continuarmos lendo o mesmo capítulo, chegaremos a outro ponto em que os filisteus voltam para outro ataque. E até mesmo naquele momento, Davi ora. Ele diz: Senhor, o que faço agora? E é interessante notar que Deus lhe dá outra estratégia e diz: Não vá pela frente deles. Esconda-se atrás das amoreiras. Para cada batalha, existe uma estratégia. E essa estratégia vem do coração de Deus. E ao buscá-lo, o Senhor responde. O Senhor fala. O Senhor libera a estratégia nova para superar e vencer nossas batalhas. Então Davi agora tem uma estratégia. Ele tem que subir contra os filisteus. E ele toma uma atitude. Deus é o Deus do rompimento. Mas note que há uma parceria entre Davi e Deus. Deus liberará o rompimento, mas Davi também deve tomar uma atitude e fazer algo. E então ele vai para a batalha e demonstra sua obediência. E a próxima coisa que sabemos é que ele tem uma grande vitória sobre seus temíveis inimigos, os filisteus, antigos inimigos de Israel. Ele os derrota. E no versículo 20, ele faz esta declaração. Ele diz: O Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim como um rompimento de águas. Por isso, ele chamou o nome daquele lugar Baal-Peraze, e isso significa, como discutimos, o Deus dos rompimentos. Naquele dia, Davi encontrou a Deus como o Deus na batalha que liberou um rompimento para ele. E com essa revelação, ele dá nome àquele lugar. E ele também descreve o tipo de vitória que os israelitas tiveram. E ele diz como uma torrente de águas. Muitos de nós talvez venhamos de lugares onde riachos de águas suaves correm. E alguns de nós tiramos férias para lugares assim, não é? Para apreciar o belo riacho, a doce melodia da água que flui. E é maravilhoso quando vemos esses riachos suaves, mas também sabemos que a água pode assumir uma forma quando surge como uma torrente. Torna-se como uma massa sólida com grande poder, energia e peso que pode destruir fundações, pode destruir casas. Então, para Davi, ele sentiu como se Deus agisse por ele como a água poderosa destruindo o inimigo diante dele. E ele diz: Foi assim que Deus abriu caminho para mim. O que quer que estivesse forte diante de mim, a muralha que estava diante de mim, o inimigo que estava diante de mim, meu Deus destruiu como o fluxo da água.
O avanço de Deus na vida de Davi. É uma bela imagem pensar na maneira como Deus agiu por Davi. Esta não é a única imagem. Existem outras passagens na Bíblia que também podemos analisar e veremos algumas delas agora. Miqueias 2:12 da manhã e 13. Novamente, vou ler rapidamente. Diz: Certamente congregarei a todos vós, ó Jacó. Certamente ajuntarei o remanescente de Israel. Eu os porei juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Elas farão um grande ruído por causa do meu povo. Aquele que abre caminho subirá diante deles. Eles romperam, passarão pela porta e sairão por ela. O seu rei passará diante deles, e o Senhor estará à frente deles. Então aqui Miqueias está basicamente profetizando julgamento pela maneira como o povo de Deus está lidando com as coisas. Mas, em meio a isso, há graça, misericórdia e restauração. Então Miqueias está profetizando que o próprio Deus irá contra os inimigos do seu povo. E como ele irá? Ele abrirá caminho. E a imagem que recebemos aqui é como a de um general ou alguém que marcha diante do exército. Então, a imagem anterior era de águas poderosas que rompem uma barreira. Mas aqui vemos Deus marchando para frente, abrindo portas que estão fechadas, portas que estão no caminho e liderando o seu próprio povo. Ele abre caminho. Ele rompe e ele abre caminho. E se isso não bastasse, vamos considerar Atos 16. Neste capítulo, temos Paulo e Silas ministrando na Macedônia. E sabe, em um certo ponto, eles estão nas prisões de Filipos. Eles estão nas celas mais profundas, espancados e em péssimo estado. Mas, naquela situação, nós os vemos orando, adorando e louvando a Deus. A devoção deles continuou voltada para Deus, mesmo em um dos momentos mais sombrios de suas vidas. O que será preciso para adorarmos a Deus quando não temos todas as respostas? O que será preciso para adorarmos a Deus quando não sabemos o que virá pela frente? O que será preciso para adorarmos a Deus quando não sabemos se vamos sair dessa? Mas Paulo e Silas nos deram um exemplo, adorando a Deus em meio à confusão na prisão. E o que vemos a seguir, nos versículos 25 e 26, é que um terremoto repentino abalou os alicerces, libertando-os de suas correntes e da prisão, junto com Paulo e Silas. Os outros prisioneiros também foram libertos. Que obra poderosa de Deus! A libertação que vem ao adorar a Deus. Romper, abrir caminho, ser livre. Deus é um Deus de libertação. Podemos falar muito sobre a posição que precisamos tomar para receber nossa vitória. Mas hoje estamos focando nos "eu farei" de Deus, onde Ele faz a sua parte como nosso Deus poderoso e age por nós. Aquele que diz que, você sabe, não há ninguém como Ele. Há passagens nas Escrituras, Salmo 77:14. Onde a Escritura diz que tu és o Deus que realiza maravilhas. Tu declaraste a tua força entre os povos. Jeremias 32:27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haveria alguma coisa difícil demais para mim? E nos Evangelhos, reconhecemos que, para Deus, nada será impossível. O Deus a quem servimos é o Deus do céu e o Deus do sobrenatural. Não estamos negando o natural. Não estamos negando os processos naturais. Tudo o que dizemos é que o Deus sobrenatural é maior e pode intervir nas circunstâncias naturais que você e eu enfrentamos. E Ele realiza sua obra de poder. Ele realiza sua obra de livramento.
Ele se manifesta naquela situação morta e sem esperança. Entendemos que Deus é descrito como o Deus de toda a esperança. Romanos 3:13 da tarde. E então, quando ele toca em uma situação, ela deixa de ser sem esperança para ser cheia e transbordante de esperança. E isso é algo que somente Deus pode fazer. O Deus da libertação. Trazer libertação não é novidade para o nosso Deus. Podemos olhar para vários homens e mulheres na palavra de Deus e ver que eles encontraram Deus de uma forma especial e também receberam avanços que foram imediatos e repentinos. Vamos considerar alguns deles. Ana era uma mulher em angústia e vemos que ela fez uma oração diante do Senhor, e sua oração era para receber uma promessa, e a promessa para ela era um filho. Então ela estava buscando o Senhor pela promessa de um filho. Quais poderiam ser alguns desafios que ela enfrentou? Reconhecemos que ela enfrentou adversidades por causa de sua situação e esperou um tempo bastante longo. Portanto, a demora pode ser vista como uma das lutas de Ana. Talvez ela esperasse todos os dias e dissesse: Deus, quando? Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor fará isso. Mas quando? Por que está demorando tanto, Deus? Ou a vergonha quando todos os outros têm a resposta. Por que eu não tenho a resposta? Mas uma bela atitude ou caráter de Ana é que ela direcionou sua angústia buscando ao Senhor ou voltando-se para Deus, e ela vem diante do Senhor e derrama seu coração diante dele. O Salmo 62:8 nos diz: derramai perante ele o vosso coração. Eu acabei de ler uma parte dessa escritura. Derramai perante ele o vosso coração. E foi isso que Ana fez. Mesmo o marido dela não conseguia entendê-la e perguntou-lhe por que ela estava tão triste. Quando para ele não importava. Mas a tristeza do coração dela era muito real para ela. E ela continuou a clamar a Deus. Ela adorou a Deus. Ela dependeu de Deus. Todos os anos, quando eles iam a Siló, não houve um ano em que ela dissesse: não, eu não vou. Deus não está fazendo nada por mim. Ela confiava no Deus do avanço. E então lemos como Deus se lembrou dela e ela deu à luz o filho da promessa, Samuel. Gerar as promessas de Deus não é apenas para alcançarmos o que queremos. Quando Deus prometeu sua bênção em nossas vidas, é para um propósito maior. Samuel é um desses grandes profetas nas Escrituras. Um dos maiores, inclusive. Que se tornou mentor de muitos outros profetas. Portanto, a promessa que você e eu recebemos como um avanço de Deus não é apenas uma bênção para nossas vidas, mas é uma bênção para muitas, muitas pessoas. E Ana perseverou para receber seu avanço porque sabia que Deus havia falado com ela sobre um filho e ele supriu sua necessidade. Ele respondeu à sua oração. Ela caminhou em oração respondida e obediência. Veremos quantos exemplos conseguimos abordar, mas vamos analisar mais alguns por enquanto. A viúva de Sarepta, sobre a qual lemos em 1 Reis, capítulo 17. Então, quando o profeta se aproxima dela, ela diz: tenho muito pouco azeite e farinha. Tudo o que estamos prestes a fazer é comer isso e morrer. Eles estavam em grande necessidade. Mas a instrução de Deus veio a eles por meio de um profeta. Graças a Deus que eles obedeceram à instrução de Deus. E vemos a mudança do nada para a multiplicação. E vemos Deus suprindo uma necessidade urgente e intervindo imediatamente por esta família. Mesmo quando enfrentamos desafios financeiros ou estamos esperando no Senhor por um emprego, sentindo-nos confusos sobre nossa carreira, podemos olhar para Ele. Ele está interessado. E Ele quer que superemos nossas necessidades. E podemos ver isso na vida da viúva de Sarepta. Vamos falar um pouco sobre Pedro em João 21.
Pedro foi fazer o que ele sabia fazer muito bem, que é pescar. Então ele vai e fica pescando a noite toda. É uma história triste, no entanto. Volta sem nada. Fracasso, decepção. Um homem muito desapontado. Deus, usei meu conhecimento, gastei minha energia, empreguei meu esforço, comecei, fiz tudo. Deus, eu tenho a experiência. Sem resultados, não sei o que fazer com isso, estou enfrentando o fracasso. Mas Jesus o instrui e ele lança as redes no lado que Jesus ordena, e então há uma pesca que rompe as redes. Deus trouxe um aumento sobrenatural e um avanço para Pedro diante da frustração que ele enfrentava. Em Marcos capítulo 5, temos o exemplo do endemoninhado gadareno, um homem que foi ostracizado pela sua comunidade, um homem deixado para definhar. Mas Jesus, entre muitas outras coisas que precisava fazer, nota este homem e o liberta da legião de demônios. E o registro deste homem é tão lindo. Diz que ele estava em seu juízo perfeito e vestido adequadamente. Algo que só Jesus poderia fazer por este homem. Um homem esquecido, atormentado por demônios, oprimido, mas Jesus o libertou. Um avanço em sua vida. E ele está pronto para ir com Jesus e diz: Ei, deixe-me entrar no seu barco, Jesus. E Jesus diz: Não, vá e conte aos outros o que você experimentou. Ele o colocou em uma missão e o lembrou de seu chamado. Jesus o libertou. Deus nos liberta. Ele traz a vitória através da libertação. A vitória na saúde é vista na vida da mulher que sangrava há 12 anos. Ela havia gasto todo o seu dinheiro. Diz que, portanto, seus bolsos estavam vazios. Ela ouviu falar que Jesus era um curador e, de alguma forma, abriu caminho pela multidão para tocar a orla de suas vestes. E Jesus diz: Quem me tocou? Pela fé, recebemos nossa cura. Foi a fé que fez a unção fluir. E a Bíblia descreve lindamente que, imediatamente, o fluxo de seu sangue estancou. A enfermidade e a doença foram tratadas na cruz por nós. Isaías 53:5 diz que Jesus carregou isso por nós na cruz. Pelas suas feridas, fomos curados. E hoje podemos receber uma vitória em nossa saúde e caminhar em saúde divina por todos os dias de nossas vidas. A vitória na perda é vista na vida de Ruth. Não sabemos muito sobre a vida que ela levava. Talvez fosse uma vida abundante com sua família, seu marido. Mas um incidente mudou a trajetória de sua vida. Ela perdeu o marido. E agora? Ela não tinha certeza se podia chamar o lugar onde morava de lar. É confuso, um momento de transição. Felizmente, ela conhecia o Deus de seu marido e da família dele, e decide ir com Noemi. Mas pense nisto. Será que ela sonhou com uma restauração? Será que ela sonhou com uma redenção? Não temos certeza, mas Deus fez isso por ela. Ela confiou no Deus que conheceu através de sua família. E Deus, aquele mesmo Deus, trouxe uma vitória para a sua vida. Ele é o Deus que nos restaura de nossas perdas. Joel 2:25 da manhã diz: Restituirei a vocês os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, o destruidor, o devorador e o cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Deus nos promete restauração pelas perdas que possamos estar enfrentando devido às coisas que aconteceram em nossas vidas. Mas a nossa perda não nos define. O nosso Deus, em meio à perda, é quem nos define. Podemos confiar que Deus nos colocará de volta no caminho que Ele deseja para nós.
Ruth é um exemplo de vitória na perda. E quanto à morte ou à escuridão profunda? Na mesma passagem em Marcos 5, há um homem, Jairo, que busca a Jesus e diz: Por favor, venha em casa. Minha filha está muito doente. Mas, enquanto Jesus caminha para a casa de Jairo, a filha morre. As pessoas ao redor chegam com declarações negativas e dizem: Esqueça, Jairo, não incomode mais o mestre. Sua filha já morreu. Mas graças a Deus, ele fixou seus olhos nos olhos de Jesus. Ele não se deu ao trabalho de ouvir o que diziam, mas queria saber o que Jesus diria. E Jesus o tranquilizou e disse: Não tenha medo. Apenas creia, não tenha medo. Creia, e Jairo manteve sua fé. Jesus vai à casa dele e nós sabemos que ele ressuscitou aquela menina. Os rompimentos de Deus trazem vida a situações mortas como ossos secos. Mas isso não é um problema para Deus. Isso não detém a Deus. Ele traz seu rompimento mesmo assim. Estes são apenas alguns exemplos para nós, onde vemos Deus transmitindo e instilando esperança nos corações das pessoas. E é verdade pensarmos que Deus faria o mesmo por nós. Ele é o mesmo Deus, o Deus de rompimento na situação que estamos passando ou que nossos entes queridos estão passando. Como podemos receber os rompimentos de Deus? Há muitos aspectos que poderíamos discutir, mas tentaremos focar em alguns. O primeiro é uma atitude de oração. Buscar ao Senhor em oração. Filipenses 4:6 e 7 nos lembram que não devemos estar ansiosos por nada, mas com ações de graças apresentemos nossos pedidos a Deus. Então, o que Deus faz? Ele troca nossa ansiedade e nosso fardo pela paz dele. E esse é o lugar por onde começar. Nos posicionando em oração como Ana. Quando você realmente não sabe o que fazer, você realmente não sabe o que dizer. Mas Deus, eu venho a ti e estou te buscando. Estou derramando meu coração em oração diante de ti, ó Deus. E eu sei que o Senhor trará um rompimento para mim. A oração traz resultados, muitos dos quais são imediatos e repentinos. Mas há momentos em que também é preciso perseverar. E Elias é um grande exemplo. Um homem que não orou apenas uma vez, mas orou 7 vezes. Até que eu veja o rompimento, vou tomar minha posição e buscar a Deus, porque a palavra que ele falou é verdadeira. A palavra de Deus não pode mudar. Então, eu perseverarei em oração. A oração nos posiciona para receber os rompimentos de Deus. E especialmente quando buscamos a Deus por rompimentos internos, por mudança e transformação dentro de nós. O G1 é outra disciplina maravilhosa que podemos praticar. Mas vamos seguir para o que mais podemos fazer. Nos posicionar em fé. Então, quando Jesus ensinou sobre a fé, ele disse aos seus discípulos que, quando eles crescem em seus corações e falassem até mesmo ao monte, o monte seria desarraigado e lançado no mar. A fé funciona. A fé move montanhas. Enquanto atravessamos essas fases difíceis, enquanto passamos por esses atrasos, decepções e perguntas, vamos nos apegar à nossa fé. E a fé virá da palavra de Deus. À medida que passamos tempo na palavra de Deus, seremos cheios de fé e continuaremos a lutar nossas batalhas até recebermos nossa vitória. A fé nos posiciona para recebermos nosso avanço. Perseverança. Hebreus 6:12 da manhã, há uma combinação de fé e paciência.
A maioria dos avanços que discutimos hoje não são imediatos. Mas também sabemos que alguns avanços têm um tempo certo. Deus liberará esse avanço no tempo determinado. E isso também nos diz que você e eu precisamos perseverar. Continue firme. Espere no Senhor e chegue a esse momento. E é então que caminhamos para o avanço. Perseverei até o momento certo do avanço. A cruz é a nossa vitória. E sabemos que Jesus terminou a obra na cruz, derrotando Satanás. Ele desarmou principados e potestades e triunfou na cruz por nós. E mesmo enquanto caminhamos com Deus buscando nosso avanço, uma coisa que podemos fazer é focar na obra da cruz, meditar na obra da cruz. Fale sobre o que a cruz fez por nós. A aliança que temos hoje. Renovada por Jesus, temos a nova aliança e todas as bênçãos da aliança. À medida que meditamos nisso e enchemos nossos corações com isso. Em um momento adverso, o que sai da nossa boca é: eu sou abençoado, eu sou vitorioso, eu sou próspero, eu sou triunfante. Amém. Nós falamos nossa fé. Nós falamos a vitória da cruz. Nós declaramos: Satanás, você está derrotado. Nenhum demônio pode resistir à palavra de Deus. E continuamos nossa jornada em fé declarando a vitória da cruz. O louvor desempenha um papel muito importante. Acabamos de ver que Paulo e Silas viram a libertação da prisão. Até Abraão, em Romanos 4:20 da manhã, diz que ele foi fortalecido dando glória a Deus. Ele teve uma jornada difícil esperando no Senhor por uma longa duração. Mas, naquele tempo, uma coisa que Abraão passou a fazer foi dar glória a Deus. Louvando a Deus, agradecendo a Deus. Deus, não vejo a promessa, mas sei que és fiel. Deus, ainda estou esperando, mas sei que falaste e que cumprirás por mim. Então, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico. Não há ninguém como tu. Eu te agradeço por me encher de alegria. Eu te agradeço por me conduzir à vitória. Apenas glorificando, dando glória a Deus pelo que está por vir. Isso exalta a Deus em nossas vidas. Nós entronizamos a Deus através dos nossos louvores. Mas outra coisa que isso faz por nós é fortalecer nosso espírito e nossa alma, para continuarmos firmes em nossa jornada de perseverança. Então, aqui estão algumas posições que você e eu podemos adotar. E este é um lembrete para nós de que, embora Deus seja soberano e poderoso ao liberar seu poder em nossas situações, existe também uma parceria divina, o que significa que precisamos nos posicionar. Há coisas que fazemos para caminhar rumo aos rompimentos de Deus. Então, igreja, só quero lembrar a cada um de nós, não importa em qual fase da vida estejamos. Enquanto nos mantemos firmes na visão que Deus colocou em nossos corações, enquanto nos apoiamos nas promessas que Deus nos fez, não desistam e não cedam. A palavra de Deus é verdadeira. Ele é um Deus de rompimento e ele fará como prometeu. Quando nossa mente ou a voz do mundo nos lembrar: ei, aqui está uma limitação, lembremos a nós mesmos e às vozes ao redor que meu Deus é um Deus sem limites. Quando nossa mente nos diz: ah, o tempo acabou, você não tem forças, lembremos a nós mesmos: não, não, meu Deus ainda tem autoridade e ele é o Deus de rompimento. Ele agirá em meu favor. Aspas. Apeguem-se à promessa que Deus nos falou.
Que nossos corações permaneçam ancorados na confiança e que possamos buscar fielmente o cumprimento das promessas de Deus para nossas vidas. Há uma bela passagem no Salmo 126, versículo 5, que diz: Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Portanto, há uma estação para trabalhar, uma estação para esperar, uma estação para se preparar, uma estação para se posicionar. Mas quando somos fiéis em fazer todas essas coisas, nós colheremos com alegria. Nós caminharemos no cumprimento das promessas de Deus. Quero resumir rapidamente o que estávamos falando esta manhã. Estamos dizendo que nosso Deus é sempre o Deus de rompimento. Ele é aquele que rompe, aquele que abre caminho e aquele que liberta. Vamos nos posicionar em dependência desse grande Deus. Ele agirá em nosso favor. Vamos buscá-lo em oração, exercitando nossa fé, perseverando sob provação, declarando a vitória da cruz e louvando-o. Ele é capaz de transformar cada situação morta de volta à vida. Amém. Obrigado por ouvir. Esperamos que esta mensagem tenha sido uma bênção para você. Para mais recursos gratuitos, incluindo sermões, notas de sermão e livros, visite apcwo.org. Para informações sobre a APC Bible College em Bangalore, visite apcbibleco.org. Lembre-se de baixar o aplicativo da All People's Church Bangalore na Apple ou Google Play Store.